Tá me escutando? Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza do sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, Grupo 10, Mudanças, capítulo 22, Olhos, módulo 78, Importância da visão e alterações visuais. O objetivo de aprendizagem da aula: reconhecer os tipos de lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Pessoal, nós vamos estar falando aí no módulo 78 a importância da visão e as alterações que nós podemos ter aí visualmente, tá? Então, ao longo do tempo, nós podemos ter aí algumas alterações na nossa visão. Os seres humanos, eles evoluíram de uma linhagem de ancestrais primatas que viveram em florestas há 65 milhões de anos. A maior parte dos primatas viviam em árvores, ou seja, possuíam hábito arborícolas. E algumas linhagens tornaram-se terrestres. Alguns deles saíram das árvores e foram viver no meio terrestre, tá? Posteriormente, dentre elas, as que deram origem aos babuínos e os seres humanos. Então, quer dizer, os primatas, os macacos, viviam em árvores. Então, eles viviam com a cabeça olhando para baixo. Então, eles tinham uma visão diferenciada, tá? Só que à medida que ele foi precisando sair para as colinas, para a terra, ele precisou levantar o corpo e levantar a cabeça. À medida que ele vai levantando a cabeça, ele muda a posição de olhar. Aquele cabeça mais achatada, virada para baixo, com uma testa maior, vai modificando, vai evoluindo. Então, o seu olhar vai abrindo. Então, nós passamos a enxergar o horizonte mais longe, tá? E nós temos uma visão binocular, que dois olhos, né? E os nossos olhos, ele é voltado para frente. Se vocês olharem aqui o cavalo, a faca, a visão deles é lateral. Eles têm o olho um de cada lado da cabeça. O nosso não, o nosso ele está de frente para nós, tá? Então, olha aí, o posicionamento dos olhos voltados para frente permitiu noção de profundidade, então enxergar mais longe, se está perto, se está longe, tá? Isso é profundidade. Os cavalos, os bois, por exemplo, têm olhos em posição lateral e por isso não possui essa noção. No entanto, diversas características presentes nos ancestrais, quer dizer, nos nossos antepassados, né, que eram vantajosas ao hábito arborícola. Então, quer dizer, aqueles primatas que viviam lá, eles tinham hábitos que para eles era o essencial. Mas a partir do momento que esse ancestral ele começa a ir para o meio terrestre e ele vai buscar novos horizontes, ele tem que enxergar mais longe. Então, ele começa a mudar esse posicionamento do olhar. Os seres humanos mantiveram o aparato visual sofisticado, com grande acuidade, quer dizer, tornando uma visão mais clara, uma visão com maior facilidade, porque à medida que esse primata foi levantando a cabeça e ele foi dando origem aí, ele foi mudando a sua visão foi ficando mais clara, ele conseguiu enxergar com maior distanciamento, com essa profundidade. E percepção de cores também foi posicionando aí para poder enxergar as cores, né? Nós temos os olhos aí, são binocular dos olhos, a posição binocular, que é a posição que os nossos olhos ocupam, voltado para frente. O que permite a noção de profundidade, enxergar o que está perto, o que está longe, né? Se está mais distante, se está mais próximo.
Outra característica importante que favoreceu a nossa visão foi o aumento do tamanho da córnea, quer dizer, a córnea, que é aquela pele transparente que fica na frente do olho. Então, o aumento dela favoreceu a nossa melhora, a melhora da nossa visão. A visão acurada dos seres humanos contribuiu para o desenvolvimento. Então, ele ter uma maior clareza na visão foi favorecendo ele aí para acontecer aí, perceber as transformações que estavam ocorrendo aí no meio da própria realidade e que é observado, que não é observado em nenhuma outra espécie. As outras espécies não têm essa acuidade, não têm essa visão apurada, tá? Essa visão mais clara. Eles enxergam, mas não tão claro e tão nítido como o ser humano aí, como o homem. Aí nós vamos falar um pouquinho das alterações visuais. Quais são essas alterações que nós vamos estar falando aí, né? Para que a imagem forme de maneira nítida e adequada, é necessário que a lente direcione os raios luminosos exatamente sobre a retina, na posição correta. Caso essa lente não consegue posicionar essa imagem lá na retina, então eu não consigo enxergar direito. Então isso daí vai formar aí uma imagem deformada. E para isso nós vamos estudar esses tipos de deformidades que é formado lá na retina. Por exemplo, nós vamos falar do primeiro momento, da primeira deformação aí, que seria a miopia. A miopia é a pessoa que não enxerga o que está longe. A pessoa míope, ela não enxerga o que... Ela enxerga, às vezes, mas bem perto. Mas se ela pôr longe, ela não vai enxergar. Então, o que que acontece? Ela vai ter... por que que isso acontece? Lá dentro do olho, eu já falei que tem uma lente convergente, que, no caso, essa lente convergente, ela está muito estufadinha. Então, a imagem passa e não consegue formar lá na retina, ela forma antes da retina, tá? Então, não chegando lá na retina, ele não consegue mandar a imagem para o cérebro corretamente. Tá? Então, ele não consegue enxergar, porque a imagem formou antes da retina. Então, olha lá, a alteração visual chamada de miopia, o foco da imagem do objeto distante ocorre antes da retina. Mesmo com a lente do olho acomodada, eu forçar, né, fazer aquele movimento com a musculatura dos cílios, que está aqui em volta dos cílios, eu não consigo ainda enxergar direito. Neste caso, a lente do olho míope possui uma convergência exagerada. Então, ele é aquela lente bem estufadinha, assim. Lembra que a dona Piva falou que ela é convergente, a lente assim, né? Então, ela é bem estufadinha. Então, ela não consegue chegar a minha imagem até a retina. Então, ela chega antes. E que pode ser corrigida se eu colocar na frente dela um outro tipo de lente, que é uma lente divergente. A lente divergente, ela é ao contrário, em vez daquele estufadinho para fora, ela é assim para dentro, tá? Então, é a lente divergente. Então, eu coloco a lente divergente, ela entra a luz, passa, ela corrige no meu cristalino e ela passa chegando a imagem lá no fundo da retina, tá? Então, assim, as lentes dos óculos ou lentes de contato para a correção de miopia são lentes divergentes. Então, se eu sou uma pessoa míope, então o que eu tenho que fazer para corrigir a minha visão? Eu tenho que usar uma lente divergente, tá? Então, quando eu uso uma lente divergente, eu vou corrigir a entrada da imagem chegando até a minha retina.
Já no caso da pessoa que possui a hipermetropia, é aquela que não enxerga perto, tá? Então, a pessoa hipermétrope, ela não tem visão, vamos supor, ela chega aqui, ela tem que começar a distanciar para ela poder enxergar. Por quê? A lente do cristalino dela não é tão convergente, ela é menos convergente, ela tem menos convergência. Então, para que eu corrija essa lente que não é tão convergente, eu tenho que pôr na frente do meu olho uma lente convergente, tá? Que é aquela lente que tem os dois formatinhos de concha, né? Então, e também tem uma outra posição, que é o astigmatismo. O astigmatismo, ela é uma deformidade na córnea. Então, a córnea não é tão arredondada. Ela não tem o problema da lente, que é o cristalino. Ela vai ter uma deformidade na curvatura do olho, tá? Então, ela enxerga as coisas distorcido, tá? Então, olha lá. Outra alteração visual muito frequente é o astigmatismo, que provoca a formação da imagem desfocada devido ao grau de curvatura da córnea, que não é perfeitamente esférica. Neste caso, o tipo de lente adequado é um tipo de lente cilíndrica, tá? Cuja convergência é maior em uma direção do que em outra. As alterações visuais podem ser causadas hereditariamente ou adquirido ao longo da vida. Então, eu posso ter dado uma miopia da minha família, né, do meu pai, da minha mãe. Eu posso ser hipermétrope porque eu herdei do pai ou da mãe. E eu posso ter o astigmatismo também, que é também. E também eu posso ter miopia ou hipermetropia ao longo do tempo, com o uso, né, e o desenvolvimento ao longo do tempo, tá? Aqui nós temos os 3 olhos aqui, os 3 defeitos que a dona Piva falou. Ó. A miopia, primeiro aqui da primeira fila, a miopia, aqui a hipermetropia e aqui o astigmatismo. Então, nós vamos falar primeiro da miopia. Olha lá, o olho míope. Olha lá, tem um homem aqui, o meu olho está olhando. Quando a imagem entra aqui, olha, a imagem vai ser invertida, quer dizer, a cabeça está aqui, os pés estão aqui. Só que vocês estão vendo que a imagem não chega até aqui na retina. Por quê? Porque essa lente aqui, ó, ela é bem convergente, ela é bem estufadinha. Então, por isso. E aí, para me corrigir, eu vou ficar a vida inteira não enxergando? Não, eu vou corrigir usando um óculos. Opa! Usando um óculos ou uma lente de contato. Só que essa lente do óculos ou lente de contato tem que ser uma lente o quê? Divergente. A lente divergente. Olha como que a lente divergente é diferente da lente convergente. A lente convergente é essa. E essa daqui é divergente. Olha, pode ver que ela forma como se fosse uma cinturinha aqui no meio, tá? Então, essa eu uso uma lente divergente. Aí, a imagem do meu olho vai chegar lá no fundo do olho normalmente. Chegou na retina, lá com os bastonetes, os cones, essa imagem vai ser mandada lá para o meu cérebro. Então, essa é o olho míope, quem não enxerga longe, tá? Aí, eu tenho a hipermetropia. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar perto. Por quê? Porque a minha lente aqui de dentro, o cristalino, ele não é tão convergente como lá no míope ou no olho normal. Então, o que acontece? Ele não sendo tão convergente, a imagem formou aqui depois da retina. Porque a minha retina, esse marronzinho aqui, né, que tá aqui, ele formou depois.
então eu não enxergo. Então, muitas vezes eu tenho que afastar o objeto para me enxergar, tá? Então, muitas vezes não dá para ficar afastando o objeto. Eu tenho que usar uma lente. E que tipo de lente que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma lente na frente do olho, lente convergente, que é essa lente que forma essas duas conchinhas aqui, como formando umas duas conchinhas, tá? Como se ela fosse assim, tá? Então, aí quando eu passo a usar a lente convergente, a imagem forma na retina e ela manda a imagem lá para o meu cérebro, volta normal, tá? Agora, no astigmatismo, o olho que tem astigmatismo, ele não tem problema com a lente que está aqui, com o cristalino. Ele tem problema, olha aqui, na curvatura da córnea. Essa parte aqui que forma. Então, ele não é tão esférico. Então, a imagem entra e ela fica distorcida. A imagem distorcida. Então, a pessoa não consegue enxergar direito. E para corrigir o astigmatismo, nós usamos uma lente cilíndrica, tá? Então, olha lá, eu posso usar, tem gente que tem mania, fala assim, ai, deixa eu experimentar o seu óculos. Não, por quê? Ou se eu tenho minha visão normal, eu não preciso de óculos, tá? Se eu tenho uma miopia e o teu óculos é para hipermétrope, não vai funcionar, vai só piorar, tá? Então, eu tenho que fazer, se eu tiver algum problema que eu não enxergo, eu tenho que procurar um médico oftalmologista que ele vai prescrever a lente para o meu óculos, ou para o meu óculos, ou uma lente de contato, tá? Então, as lentes de contato também são assim. Se for míope, ele vai usar uma lente divergente. Se for hipermétrope, ele vai usar uma lente convergente. E se ele for o astigmatismo, ele vai usar uma lente cilíndrica, tá? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Ô tia, o estigmatismo, Astigmatismo. Ó, astigmatismo ele vai te deixar assim, com a imagem torta? a imagem distorcida. Então, por exemplo, Torta, né? você vai subir um degrau, você acha que não chegou no final do degrau, ou então você já acha e você pode tropeçar, ou você enxergar buraco no chão que não tem, ou estar no lugar errado. Então, Tipo, não, é tipo meio errado, tipo, meio muito uhum, distorcido, tipo, eu vou pegar um lápis no meu estojo, aí eu vejo que tem um buraco com um uhum. monte de lápis saindo, mas não tá saindo nada. Bem por aí. Não, você vai estar vendo essa imagem de forma torcida, que não é É, tão parece que é real. um buracão, assim, você Tá, tem o cuidado, mas na verdade tá retinho. tá. Então vamos lá. Com o passar dos anos, o nosso olho é natural, né? A elasticidade da lente do olho, que é o cristalino aí, né? Eles sofreram algumas modificações. Então, a lente do olho, ela pode diminuir e reduzindo a sua capacidade de enxergar. Geralmente, as pessoas com 40 e poucos anos, começam a esticar o braço para ler. Muitas vezes a gente vê a avó da gente que está sem óculos, aí ela pega a apostila, a revista e põe lá adiante. Aí ela fala, poxa, mas meu braço não está dando mais para enxergar. Por que que é isso? Porque o nosso cristalino, ele vai reduzindo, ele vai diminuindo a capacidade de enxergar, porque o nosso cristalino está ligado à musculatura e que vai regulando para enxergar, tá? Então a pessoa vai perdendo essa elasticidade e ela passa a não enxergar para perto. Então ela começa a esticar e colocar os objetos longe. E isso daí tem um nome, chama presbiopia. Então é quando as pessoas passam a usar aquele óculos para leitura. Então, aquele óculos pequenininho na ponta do nariz. Então, que ela só usa para enxergar longe, ela está enxergando normal, mas para perto ela precisa do óculos, tá? Então, o que que acontece? Ela é quando a vista dela, o cristalino perde a elasticidade e ele produz aí a presbiopia
e ela precisa de um óculos, de uma lente para poder ajudar ela a enxergar, tá? Aí eu tenho também que com o passar do tempo, que a pessoa vai envelhecendo, o cristalino, ele vai ficando opaco, ele vai ficando meio translúcido, não deixa passar a luz corretamente. Não deixando passar a luz, ele produz uma doença chamada catarata, tá? A catarata, ela tem a catarata congênita, que é diferente da catarata que você adquire ao longo do tempo, tá? Então, essa que a gente está falando aqui é a catarata que vai adquirindo à medida que eu vou envelhecendo, tá? Então, olha, outra alteração frequente em pessoas com idade avançada é a catarata, que ocorre quando a lente se torna opaca, dando a sensação de uma imagem embaçada. Geralmente, a alteração avança aos poucos, mas em determinado momento tem que fazer uma cirurgia. O que é essa cirurgia? Eles tiram o cristalino, que é natural do nosso olho, e adaptam ali uma lente, que nem um cristalino, tá? Que é artificial. Então, quando faz isso, que a pessoa opera na catarata, ela volta a enxergar normalmente, tá? E que essa lente que é colocada lá é uma prótese. Se ela não acudir, se ela não fizer essa cirurgia, não tem retorno, ela vai perdendo a visão com o passar do tempo. E que nós temos muitas pessoas idosas que não fazem a cirurgia, que com o passar do tempo ela acaba ficando cega, tá? O problema, sabe, é que na cirurgia também tem chance de ficar cego. Acontece o seguinte, hoje em dia já não é tanto, tá? A gente tem que procurar um profissional à altura, né? Eu não posso em qualquer buraco operar meu olho. Então, eu não posso em qualquer lugar, em qualquer clínica. Corre o risco. A dona Piva perdeu a visão, não foi operando de catarata. A dona Piva perdeu uma visão por causa da toxoplasmose, que é um protozoário. Eu já falei isso para vocês, tá? Então, meu olho eu tratei por muito tempo, mas não consegui. É outro assunto. Agora, o outro olho que eu comecei, já tem início a catarata, então a dona Piva já fez, ela já colocou uma lente dentro do olho e que ele funciona perfeitamente, tá? O outro olho eu enxergo naturalmente. Só o olho direito meu que eu perdi, mas não foi por catarata, tá? Foi por outros motivos, por outras doenças, por micro-organismo que acaba invadindo o nosso organismo, que não é o caso para nós falarmos aqui agora, tá? O que é? Fala. Estava pesquisando ali no Google essa toxoplasmose que você falou, e ela é chamada de naturalmente doença do gato. Ele é conhecida como doença do gato, mas não é só do gato, são dos animais, sabe? O gato, ele pode apresentar. Quando eu adquiri, eu nunca tive gato, tá? Eu posso, mas só que a minha pode ser provocada também por animais como pombos, tá? O meu, eles acreditam que a minha tenha sido por protozoário aí do pombo, tá? Que é a toxoplasmose do pombo, que geralmente a da ave que atinge a visão. Tia, Oi? meu pai tem um amigo que o pombo cagou na cabeça dele e ele ficou cego, por causa que caiu no olho. Não é bem assim. A toxoplasmose, ela entra no organismo da gente, ela fica um tempo até chegar à visão e isso leva algum tempo. Eu fiz um tratamento por vários anos, mas não consegui segurar. Meu olho acabou tendo deformidades e acabou perdendo o meu olho, tá? Ele atingiu de forma que não tem. E a toxoplasmose, ela pode acontecer isso. E na mulher grávida, ela pode afetar o bebê, que tá o feto lá, que está em desenvolvimento, tá? Vamos lá. A outra doença que nós temos que falar, que a Nicole já tinha perguntado hoje, que era sobre o daltonismo, tá? O daltonismo é uma alteração visual hereditária na capacidade de distinguir cores, tá? Ele não consegue distinguir determinadas cores.
ela ocorre predominantemente em homens, a maior parte acontece nos homens, e é causada por deficiência dos cones. Lembra lá que nós falamos dos cones, que são as células fotorreceptoras da retina, que é especializada em captar as cores da imagem. Aí nós temos o disco de Ishihara, que é utilizado para diagnosticar o daltonismo. Então, esse disco de Ishihara, a gente pode encontrar vários, tá? Várias formas dele aí. Nesse caso aí, ó, a pessoa que é daltônica, ela não consegue distinguir o número que está aí, tá? Então, esse número 2 que está aparecendo em verde, ela não consegue Dois, distinguir. tia? Não, pera. Hã? Pra mim tá 5, tia. Então, 5. Ou Eu 2. falei 2? Desculpa, é o número 5, tá? É porque tem outros discos que pode aparecer o número 22, que eles fazem outras formas, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o disco de Chiara, né? Que ele é o indivíduo que possui daltonismo, não identifica o número 5 presente no centro da figura. Eu posso ter aí vários tipos de disco que os médicos apresentam. Quando a gente vai no oftalmologista, eles têm uma luz verde com preto que eles mandam enxergar. Tem várias coisas que ele faz o teste lá com a gente, tá? Pessoal, nós terminamos aí a nossa parte, né? Vamos falar aí sobre aí, fazer os exercícios de aplicação do 1 ao 3, então 1, 2, 3, página 129 e 130. A tarefa, deixa eu só terminar, a tarefa, tá? Exercícios propostos do 4 ao 5, né? 4 a 5, na página 130. O para conferir do 4 e o 5, página 131. Até mais, beijo.